não queira ser super mulher. Você não vai ser mãe perfeita. Exato. Você não vai ser, você vai falhar. Você vai afogar seu filho na banheira, que nem eu afoguei o meu mais velho. Senhor. Entendeu? Saiu o roxinho Você de da novo aí, banheira, Rafael. entendeu? O Rafael sofreu, Misericórdia, coitado, passou fome, ficou desnutrido, filho de pediatra, horrível, Gente, um horror. que coisa. Ficou afogado. Gente, você erra mesmo. Não queira ser perfeito, você não vai. Aceita os seus erros. Olha, e já está aprovado, isso é coisa da ciência. A ciência já provou que os bebês, eles se beneficiam da falha materna. Eles se desenvolvem até mais quando a mãe, né, falha um pouco. Sim. Então, aceite as suas falhas. Procura ter rede de apoio. Antes do bebê nascer, já, né, combina. Se você não tem nenhum parente, combina com uma amiga que você gosta. Olha, quando o bebê nascer, você fica uns dias comigo, umas horas do dia. Né, combina com o marido. Cria essa rede de apoio, que foi o que eu fiz com o meu segundo filho. Meu segundo filho, quando nasceu, como eu não tinha família, eu morava em São Paulo, não tinha família nenhuma, nem da minha parte, nem do meu marido. Tinha a minha mãe, mas a minha mãe era doente, eu que cuidava dela, inclusive. O que eu fiz? Eu me cerquei no segundo filho. Contratei uma moça para ficar à tarde com o mais velho, que tinha 1 ano e pouco. Contratei uma senhora para cozinhar, então a gente teve essa possibilidade. Também não ia no cabeleireiro, não comprava roupa, não fazia nada, não viajava. Né? Investi nisso. Foi por um tempo, não foi muito tempo. Foi só o tempo de eu me sentir mais fortalecida. Mas foi muito tranquilo. Então, se cerque de rede de apoio antes do neném nascer. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Opostos e Dispostos. Como sempre, na companhia agradabilíssima da Silvia. Muito bom estar com você hoje com luzes. Ela está toda reluzente hoje. Está mais bonita ainda. E é uma alegria também a sua companhia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E a gente vai falar hoje sobre um assunto, não sei nem se eu consigo falar a palavra. É puerpério. Puerpério. Né? Como sobreviver ao puerpério com um bom humor, com saúde. É sobre isso que a gente vai falar. E para isso a gente tem uma convidada muito especial aqui, né, Ci? É verdade. E é um assunto bem interessante e a gente tinha que trazer uma doutora, uma médica, pediatra, para falar para vocês, porque ela vai dar todos os detalhes, né? E a gente, como mulher, muitas vezes fica muito insegura na hora do parto, no puerpério, e a nossa convidada vai dar todas as dicas. Mas antes da Silvia apresentar, uma dica aqui para os homens também, porque esse assunto puerpério não é só para as mulheres, elas estão lá diretamente envolvidas, mas você, homem, presta bastante atenção, assim como eu, para a gente aprender a lidar com essa situação. Não mais eu, né? Porque a gente não vai ter mais... A Silvia não vai passar pelo puerpério. Não, já passei. Mas você pode, com certeza, tirar informações muito boas para você aqui. É isso mesmo. Então, seja bem-vinda, Débora. É a doutora Débora Seni. Obrigada. Amiga querida. E ela veio aqui como profissional, né, para dar umas dicas boas aí para nós. Isso, assim, eu espero que ajude. Né? Com certeza. Ajude. Então, Fala um pouquinho de você, né? Se apresenta. Então, eu sou médica, pediatra, mas antes de mais nada, eu sou casada com o Carlos, né? Sim. Há 34 anos já. Nós tivemos 6 filhos. Uma está no céu, que é a minha caçulinha, a Julinha, que eu perdi no meio da gestação. E os outros já são adultos jovens, né? De 23 a 33 anos. Ah, legal. Então, eu só tenho um em casa, os outros 4 já são profissionais, já são independentes, mas assim, pra gente são sempre bebês, né? Sempre filhinhos pequenos, né? Continuam sendo. Mas eu atuei aí na pediatria aí por 32 anos, agora eu estou aposentada, faz 2 anos. Trabalhei no serviço público, particular, tive consultório, dei aula na faculdade de medicina, atendia também home care, crianças com doenças crônicas, e em consultório atendi muitas mães, né, de primeira viagem, com os bebezinhos, né, nessa fase delicada que é o puerpério.
Então a gente e também tem a minha experiência pessoal também, que aí eu também Sim, posso como mãe compartilhar também. também como mãe, né? Que uma Legal. coisa é ser profissional, outra coisa é ser mãe, né? Exatamente, Diferente. exatamente. Excelente. E falando nisso, aí você estudou, então você tem a parte teórica e você depois experimentou também como mãe. Sim. Normalmente as mães são bem formadas para esse período de gestação, para o parto. Como que a mãe se prepara? É possível ter uma boa preparação para isso? Sim, é possível. Acho que por isso que tem as consultas de pré-natal com o ginecologista, que são muito importantes, né, justamente para dar esse preparo, não só na parte de saúde da mãe, de saúde do bebê, mas também do que ela vai enfrentar, né, no pós-parto, enfim, e durante toda a gestação. Mas hoje está havendo uma tendência que eu acho que é muito positiva das famílias fazerem consulta pré-natal também com o pediatra. Inclusive, na prefeitura está começando a ser realidade. Ótimo. Né? Pelo menos na prefeitura com médico de família, pelo menos isso já está começando a acontecer. Espero que esteja acontecendo de fato. Mas está havendo um incentivo para que as mães façam a consulta pré-natal também com o pediatra. Até para se preparar nesses cuidados com o bebê, né? E receber também informação de qualidade, né? Depois a gente vai falar da internet, né? Sim. Que pode ajudar, mas pode atrapalhar. Pode atrapalhar também. Porque as mães estão sobrecarregadas com muita informação. E tem informação boa e tem informação ruim também. Exatamente. Mas, só para dar um exemplo, você falou que é uma vantagem o pediatra acompanhar também a fase de gestação. Isso. O que o pediatra vai poder... Ele já começa a dar dicas de amamentação, de crescimento, de acompanhar... Sim, já começa a preparar essa fase de pós-parto imediato, o que vai acontecer no puerpério, como as técnicas de amamentação também, que o ginecologista também pode fazer, mas eu acredito que a consulta do ginecologista acaba ficando muito sobrecarregada, se ele tiver que orientar isso também. Entende? Então, acaba o pediatra também assumindo esse papel de orientar a amamentação, porque a amamentação parece que é uma coisa simples, né? Coloca o neném no peito, pronto, acabou, mas não é. Não, a é gente muito sabe complicado. que quem já passou por isso sabe que é um movimento um pouco complexo. Sim. Tem que conhecer a técnica, tem que estar preparada para as dificuldades para depois ficar mais tranquilo esse período. Eu estou lembrando aqui de quando nasceu a nossa mais velha, a Gabriela, a primeira, né? Você teve um cursinho intensivo lá de 15 minutos, a enfermeira da neonatologia que trouxe ali e falou, você faz isso, higieniza desse jeito, pronto, acabou, né? É isso mesmo. Se tivesse uma aula um pouquinho mais... prática ao longo do tempo, se preparando mais. Com certeza. Seria muito mais interessante. E é muito engraçado porque eu queria muito ser mãe, muito. E a gravidez inteira, eu torci, nossa, não vi a hora de ver o rostinho, aquela coisa, aquela expectativa, né? E aí, quando eu fui ao ginecologista, ele falou... Eu estava grande, né? A minha filha nasceu com 4,780 kg, quase 5 kg. Nossa Eu estava enorme. E aí ele falou, então tá bom, então amanhã você interna para a gente fazer o parto. Aquilo foi um choque para mim. Não, pera um pouquinho, dá para esperar mais um pouco, porque assim, você quer ver a carinha, tudo, mas é aquela insegurança, porque eu nunca tinha passado por isso, né? Lógico. E aí, por mais que eu tenha estudado, ou tenha recebido formação e tudo mais, é a hora que você está ali com a criança, né? Que você vai passar por problemas na amamentação e tudo mais. Então, aí que você vai perceber que tem dicas boas de pessoas boas e também tem dicas de gente que não tem muita sabedoria, né? Muita gente lembra, você falou, Débora, de muita informação, né? Na época da gente não tinha internet, né? Então, eu fico imaginando o que a gente recebia de palpite multiplicado pela internet. O mundo inteiro dando palpite no nosso filho. Porque põe o cabelo desse jeito. Não, tira, para passar o umbigo faz isso. Para parar o soluço passa leite de peito. Não passa leite de peito. Para desempedrar o seio faz isso. Tá vendo? Na minha época era assim, para desempedrar você tem que passar um pente virgem. Uma simpatia. Uma simpatia. Para desempedrar você tem que ir no banheiro,
na água quente e passar o pente virgem. Eu Tem falava, que ser pente virgem. mas que tem o pente que você tem que ser virgem? Sabe umas coisas? Eu falava, gente, mas, né? Então tem muita. Uma mulher ficou na porta e falou assim: olha, eu não posso entrar porque eu estou naqueles dias, eu só vou falar um oi daqui. Eu falei, mas por que entra, né? Não, mas se eu entrar vai secar seu leite. Não, menina, pode entrar, não dá tudo certo. Né? Então Imagina muito... isso multiplicado. Bom, depois a gente vai falar sobre a internet, nisso, né? Mas no meio de toda essa novidade, né, que é uma criança, a gente percebe às vezes também a mãe um pouco triste. Ela pode ter... A gente ouve falar em depressão pós-parto. Existe isso? Você trabalha com isso? Você já se deparou com isso? Bastante. Então, o que acontece? A maioria das mulheres não tem exatamente depressão pós-parto. Ela existe, a depressão, mas é um número, vamos dizer, relativamente pequeno de mulheres que passam pela depressão mesmo, né? Um quadro clínico clássico de depressão, com todos os sinais de depressão. O que é mais comum é um outro, chama-se blues puerperal. Então, é uma certa tristeza, é uma variação de humor, é uma insegurança, a mulher fica, né, um pouco com medo, enfim. E parece uma depressão, né, parece uma depressão mais leve, mas ela dura, assim, uma semana, 15 dias, pode durar mais, a depender da rede de apoio que essa mãe tem. Porque nessa hora aí, o que acontece? Muito importante o marido estar presente, dando apoio, entendendo que é uma situação que a mulher vai passar e que vai mudar toda a parte hormonal dela, que ela vai ficar sensível, ela vai ficar mais introvertida, ela vai ficar aquela mãe possessiva com o bebê, que não deixa ninguém se aproximar. Isso faz parte, né, desse processo da maternidade. E as mulheres, umas mais, outras menos, a depender também do temperamento da mãe, vai passar por isso. Normalmente não precisa de tratamento, só precisa de apoio. Então, essa mulher precisa do apoio do marido, principalmente, de estar do lado, de estar, enfim, compreendendo, né, sem criticar, vamos dizer, né, esse momento, ajudando nesses primeiros cuidados do bebê. Então, por exemplo, a mãe acaba de amamentar, o marido pode pegar o bebê e segurar para ela, né, o ajudar a trocar, ensinar também a trocar, enfim. Não, é muito O marido importante. pode fazer muita coisa. E nessa hora também uma avó, né, principalmente a mãe da mãe, que, né, pode ser a sogra também, uma boa sogra também, com certeza faz esse papel de ajudar. Nessa hora, no pós-parto, assim, a mulher quando está no hospital, ela tem toda a ajuda. Sim. É médico, é enfermeira, todo mundo vem paparicar, alguém vai dar banho no bebê, o bebê vem cheirosinho para ela, já trocadinho. E vem a enfermeira ensinar a amamentar, tirar as dúvidas da amamentação, da pega, como que é. Só que na hora que essa mulher normalmente tem a alta do hospital, que é lá pelo 3º dia de vida do bebê, é que vem a que a gente chama de apojadura. Então desce aquela quantidade enorme de leite, ela fica engurgitada, o seio dolorido, começa a rachar. O neném não consegue pegar porque está engurgitado demais. Exato. Como que é a palavra? Engurgitado? É a apojadura que chama, quando desce o leite que mesmo. Que dia é isso? Em torno do 3º dia de vida do bebê. Tá. Que é quando ela já está indo para casa. Ou seja, no hospital estava tudo lindo. O seio tinha leite, estava descendo leite mais pouco, o nenê pegava com facilidade, a mama estava tudo murchinho, fácil de pegar, o bico, tudo certinho. Quando chega em casa, aí começa o drama, porque essa mama vai ficar engurgitada, dolorida, quente, pode ter um pouco de febre. Exatamente. E aí que vai ficar só o casal e às vezes até a mulher sozinha, dependendo se o marido tem que voltar a trabalhar imediatamente, se não pode ficar com ela, às vezes ela está sozinha. Ou até opta por uma produção independente e acaba sofrendo com isso. Aí pior ainda, né? A mãe solteira, ela vai sofrer mais ainda. Então aí que ela tem que se armar de outras opções de rede de apoio. Sim. Então, uma avó é muito importante, aí uma avó que já passou por isso, principalmente, que pode compreender, às vezes uma irmã, às vezes uma cunhada, uma boa amiga. Então, o que é importante para essa mãe? Não estar sozinha em casa.
né? Procurar não estar sozinha. Tudo isso, essa rede de apoio, mais a proximidade com o médico também se colocar à disposição para um chamado, para tirar dúvidas, né? O próprio pediatra, se ela já teve contato com um pediatra que vai cuidar dessa criança, também nesse momento precisa estar muito disponível, né? Quando eu trabalhei no serviço público, como as mães não tinham, lógico, médico particular, era tudo ali no posto, o que a gente fazia? A gente considerava o binômio mãe e bebê uma emergência. Se ela aparecesse na porta do posto, a faxineira tinha que catar, colocar para dentro. Porque, pelo menos, ela tinha que passar pela enfermeira. Para a enfermeira olhar para essa mãe, ver se ela estava, como é que ela estava corada, estava bem, estava bem-humorada, estava feliz, como é que está dar esse apoio, dar né? esse apoio. Então, essa hora, a gente precisa cuidar muito mais da mãe do que do bebê, no fundo. Sim. Porque se a mãe estiver muito bem cuidada, ela vai cuidar bem do bebê. Ela vai conseguir amamentar, esse bebê vai ficar tranquilo. Mas é engraçado porque eu tive as duas experiências. Como mãe, depois como mãe da mãe, como avó, né? Sim. Como sogra. Sim. E é engraçado porque, assim, quando você vê, a pessoa quer te dar uma opinião, ela tem a melhor das intenções, né? Sem dúvida nenhuma. Não tem ninguém que chega lá atrás da porta e fala, vou dar uma opinião para né? doente. Não tem então, isso. a mãe não está bem, está com problema e tal, mas, assim, acolher, às vezes, a opinião de alguém... porque a pessoa quer ajudar, olha, faz isso, você tá, o seio está doendo, faz isso, você está rachando o bico, né? Porque as pessoas têm as suas experiências e elas gostam de compartilhar. Isso. Então, porque senão entra num outro extremo, assim, ninguém fala, ninguém dá palpite. Na minha vida eu mando eu, e aí ela acaba ficando sozinha também, né? Então, agora isso, que você está falando, que você tem toda a razão. Juntando com o que a Débora falou, eu olhando aqui de fora, né, eu não tive a experiência que vocês tiveram, né, a minha experiência de um terceiro. Mas da mesma forma que no pré-natal, a gente já não está mais ficando só no ginecologista, está incluindo o pediatra. Nesse pré-natal também precisava estar sendo bem constituída essa rede de apoio. Para não chegar aventureiro lá depois, deixa eu pego a criança aqui. Não, mas a mãe já tem que saber que ela vai passar por aquele problema, pode passar por essa tristeza, por esse blues puerperal. E aí ela já sabe que ela vai... Então, nessa pessoa aqui que acompanhou, que conhece a gestação. Então, é importante isso também, né? A gente estabelecer isso. E aí, mais uma vez, um recado aqui para os maridos, você já está vendo que o teu papel é muito mais importante do que muita gente possa ter te ensinado. Não, e outra coisa, né? Você olha no espelho, o seu corpo está totalmente deformado. Exatamente. Então, a mulher, o seio enorme, a barriga, eu estava com a barriga preta, porque eu tinha tomado sol, então minha barriga murchou, ficou esquisita. E uma cor diferente. E eu falava, gente, mas será que um dia eu vou voltar ao normal? Então, tudo isso a mulher porque passa. eu reparei isso. Na primeira gestação, eu reparei e eu percebi. Acho que foi o anjo da guarda da Silvia que falou, presta atenção aí. Por quê? A roupa que ela usava antes da gestação não serve. A roupa de gestante, ela não vai usar a roupa de gestante que é que serve porque não está... Você já enjoou de usar também. O cabelo está diferente, o corpo está diferente. Ela fala que o corpo estava esquisito, mas estava lindo. Mas nessa hora a gente tem que encher a mulher de carinho. Encher a mulher de segurança. Falar, não, você é o meu amor, eu te amo. E é desse jeito, né? Esse é o ponto. Encher a mulher de segurança. Isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, o marido principalmente, que é quem está mais próximo, né, da mãe nessa hora, ter essa compreensão. E para isso, exatamente como você falou que as consultas, às vezes, parece que não abordavam antigamente todas essas questões, né? E realmente não abordavam. Mas as consultas de pré-natal e de
pediatria pré-natal também, elas têm mudado, elas têm evoluído, né? Então, bacana, os profissionais estão mais preocupados, até porque você vê o sofrimento da mulher, o sofrimento do casal, às vezes o marido não entende isso, acha que está sendo rejeitado. Exato. Não, trocado, né, por outro. Agora acabou, né? Agora o meu filho vai tomar conta, né, da relação e acabou o casamento. E se não tomar cuidado, pode acontecer isso mesmo. A mulher se volta inteiramente para o filho e abandona o marido. Exatamente. Também tem que tomar cuidado com isso também. Tomar muito cuidado. Como os dois estarem juntos cuidando, né? Exatamente. Para não sentir esse abandono, nem ela nem ele também. Sim, é hora da união do casal. E isso está sendo mais abordado. Eu lembro quando eu atendia, eu não peguei a fase da consulta pediátrica pré-natal, enquanto eu estava no serviço público, foram meus últimos anos de trabalho. Mas pegava no pós-parto imediato, porque as crianças tinham que voltar, os bebês, na primeira semana de vida. Então, os primeiros dias, teve alta do hospital, eu tinha que ir para o posto. No dia, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, a gente tinha essa abordagem, né? Essa rotina. E aí, assim, uma preocupação que eu sempre tive, e realmente a pediatria está sendo, é de olhar muito para o marido, né? Muito para o pai. Sim. Né? Trazer o pai para a consulta, incentivar que venha e ter esse olhar. Porque também você tem que cuidar do pai para que ele sinta parte do processo. Né? Não, geralmente a gente olha para a mãe, olha para o bebê, o pai ele fica assim, bravo. Lembra que você falava? Descanteio, coitado. Eu reparei o seguinte, Débora, todo mundo chegava, a gente chegava e falava assim, ai, eu tô grávida. Ela falava, ai, parabéns, que bom e tal. E olhava para mim e falava assim, tá vendo? Você vai ter que trabalhar mais. Nossa, coitado. Ninguém dava parabéns para mim. Sim, então. Depois, quando ela começava a passar mal nos primeiros meses, ela passando mal, tá vendo o que você fez com a menina? Vai lá fazer um chazinho para ela. Sim. Depois, na hora que nasceu, eu não ganhei um bombom no hospital. Que coisa, Dizem que ser mãe é padecer no paraíso, não é, não. É o pai que padece. O pai padece, tem que olhar para esse pai, né? Para trazer para ele fazer parte desse processo. Não se Porque a mulher muda muito, né? Quando nasce o filho, ela muda muito do que ela era. Isso, né? exatamente. Mas ela tem que saber que a primeira escolha dela é o marido. Sim, é a primeira escolha. É o primeiro, lógico. O filho é uma consequência desse amor. Sim. Que dali 20, 30, 40 anos não está mais junto. Então, que nós estamos nessa fase agora, né? Os 4 filhos casaram, então agora nós estamos juntos. Se a gente não tivesse cuidado desse relacionamento, a gente podia nem estar junto mais. Com né? certeza. Então tem que ter esse cuidado, né? Então, graças a Deus, eu acho que a medicina também está tendo tendo esse olhar, né? Vendo essa necessidade de trazer o pai como realmente fazendo parte desse processo, né? Então, sempre procurava olhar para o pai, parabenizar o que estava fazendo bem feito, né? Legal. Eu acho que o casal tem que sair da consulta melhor do que entrou. Isso é fundamental. Excelente. Tem que sair. Então, eles têm que... Né? Porque, assim, falhas vai ter, principalmente o primeiro filho. Com todos os filhos a gente falha. Né? E depois que eu virei... Bom, depois eu vou contar o que eu aprontei com o meu primeiro filho, né? Foi um caos, né? Um caos. Mas isso eu vou falar porque para deixar para as mães não ficarem complexadas se falharem, porque a gente falha mesmo. Mesmo sendo com médica? Muito conhecimento. Às vezes o excesso de conhecimento atrapalha um pouco, né? Porque quando meu primeiro filho, a gestação foi maravilhosa, tudo normal, nasceu de parto normal, lindo, maravilhoso. Fiz yoga na gestação, fiz tudo que a médica mandou, dieta, comi direitinho, só engordei o que ela mandou engordar, segui a cartilha assim, na risca, nota 10. Enfim, mas... depois do parto, no hospital lindo, maravilhoso, fiquei numa maternidade muito boa lá em São Paulo, fui super bem tratada, paparicada. Quando chegou em casa, aconteceu a bendita da pojadura, né? Que aí eu sabia, porque eu já estava acostumada a orientar mães. Eu já era pediatra quando eu casei, que tive meu primeiro filho, né? Então, eu estava super acostumada a orientar, mas quando é com você é diferente, né? Sim. Aí...
Pronto, já o neném não pegava, eu tentava esvaziar a mama e imediatamente o negócio enchia de novo e o neném não pegava e não pegava. Horror. É os primeiros 10 dias, né? Que até se regular o que o nenê Exatamente. precisa com o que você vai produzir. Exatamente. Aí você tem que fazer ordenha. Exatamente, mas complicado. fiz, mas o negócio não é. Aí começou a chegar aquela enxurrada de visita e aquela Jesus complicação. E eu, boa filha de mineira, queria fazer pão de queijo na hora, mas cafezinho, o neném eu chorando. amava receber também as pessoas em Sim. casa. Hoje tem um negócio, ai, não pode visitar, mas eu amava, eu queria que todo mundo Pois fosse é. visitar. Então, você imagina, eu querendo receber bem, o neném não parava de berrar de fome, porque eu não conseguia Senhor. fazer a pega, e eu sei que foi um caos. E eu, como boa pediatra, não quis dar mamadeira de jeito nenhum, né? Porque naquela época já existiam as fórmulas infantis, né? Que poderia dar aí para, pelo menos algum dia, para eu tentar até estabelecer a amamentação. Complementar, alguma coisa assim. Né? Eu fiquei nervosa, porque o estresse também é um inimigo número 1, né? Sim. Aí, de repente, o leite secou. E eu Senhor. continuei tentando amamentar, o neném não saía do peito, quando saía do peito berrava, porque ele não saía nada, não tinha leite. Nossa. E eu ligando para a ginecologista e ela me dando remédio para ver se aumentava o leite, nada funcionava. Conclusão, depois de um mês fui pesar esse bebê com a pediatra que trabalhava comigo, que dividia consultório comigo, não tinha ganhado 1 grama. Meu Ou seja, Deus. ele creceu, Mas ficou magérrimo, porque não engordou nada. Nossa. E ela falou, não, chega isso é até uma guerra, né, agora. Vamos entrar com fórmula, e tudo bem. Quando ela me falou, parece que assim me tirou um peso. Eu falei, ai, graças a Deus, alguém me liberou para dar essa bendita da fórmula. Você estava com medo de baixar a tua nota 10. Exatamente, eu não queria baixar o meu padrão, eu tinha que ser mãe exemplar, eu era pediatra, imagine, é um horror. Imagina, pediatra da fórmula. Então, Que coisa, mas né? aí ele mamava, eu lembro, porque assim me marcou muito, né? 100 ml a cada hora. Ele tomava aqui. Como que é o nome dele? Rafael. Rafael, olha aí, Rafael. Ó. De hora em hora eu tinha E que ter uma valeu mamadeira. a pena, hein, Rafael? Agora tá um Valeu a pena, homão, tá né? um homão. 33 anos, forte, né? E eu sei que assim, no final do segundo mês ele estava pesando o dobro, ganhou 3 quilos bênção. e cresceu o dobro também. Quer dizer, enfim, aí foi bem. Mas depois dos outros filhos, aí eu tive mais, né, 5 gestações, os outros 4 filhos. Foi mais tranquilo. Aí foi super. Aí me arrumei babá, arrumei cozinheira. Quando chegava as visitas, estava tudo pronto. Pão de queijo tava assado já. Pão de queijo assado, cafezinho pronto, tudo maravilhoso. E eu tranquilona. Que E aí bom, foi outra coisa, que foi bom. outro esquema. Mas você está falando, Débora, que é muito bom que você está falando, porque não existe uma receita pronta, Não tem né? receita de modelo, bolo. né? Não Cada tem. você fez isso com o Rafael, depois no segundo foi de outra forma. Exatamente. É outro momento de vida que vocês estão passando. Exatamente. Então, isso é importante para as mães não se cobrarem também a querer Exatamente. fazer um negócio hoje. Tem muito padrão, muita Não, coisa. você tem que ser Exatamente. perfeita, aquela mãe perfeita de Instagram e aquela coisa que você também se cobra, não é só a sociedade das pessoas, mas você se cobra. Exatamente. E aí, e uma coisa que eu queria te perguntar, a fórmula e o leite materno, qual que é a Sim. diferença? E por que você teve tanto preconceito com essa Não, fórmula? na verdade é porque eu conhecia a diferença, né? Tá. O leite materno é uma coisa assim de Deus mesmo, é divino. Não é um leite, Ele acertou na receita, né? Acertou. E por quê? Porque, assim, N motivos, é muito melhor do que fórmula. Lógico, não tem, é isso que eu falo, né? Não vamos ser radicais. Sim. Né? Tem que pesar o bebê, primeira semana tem que pesar, não está ganhando peso, vamos rever, ver a pega, vamos ver a técnica de amamentação. Isso quem vai dizer é o pediatra. Não é nem a vizinha, nem a internet, nem o Google. Nada. É a pediatra Tem que vai que ser dizer se precisa ou não. Né? Pediatra ou um bom enfermeiro, uma boa fono também, um profissional de saúde que entenda de amamentação, não necessariamente o pediatra. Hoje existem enfermeiras que são especializadas em amamentação, que vão na casa da pessoa, que você pode contratar, que vão te orientar pega, que te ajudam ali na prática. Vale a pena, às vezes, contratar uma profissional dessa, né, que vai na sua casa e te ajuda nesse momento.
Então, em primeiro lugar, ver a técnica, tudo que envolve a amamentação, para a gente realmente tentar garantir essa amamentação, porque nenhuma fórmula chega perto do leite materno. Nada. A indústria gasta muito dinheiro. Os anticorpos, né, que tem também no leite materno, tudo que a criança precisa. Exatamente. O leite materno ali tem carboidrato, gordura, proteína e vitamina. Teria isso também numa fórmula. Né? A gente consegue colocar numa lata isso. Nas proporções ideais para a criança, que é muito diferente de um leite de vaca, por exemplo. Então, a proporção ela é ideal para a criança. Mas, além disso, tem, como você falou, os anticorpos que a mãe carrega contra todas as doenças, todos os anticorpos que ela desenvolveu ao longo da vida inteira, ela está colocando ali. Né, de todas as doenças com que ela já teve contato, os vírus, bactérias, parasitas, todos, está ali no leite materno. Até uma vacina. É uma vacina natural. Olha, é uma vacina natural, é uma imunoglobulina. E isso nenhuma fórmula consegue ter. Não dá para colocar isso no leite, numa forma. Outra coisa, se você analisar o leite materno de uma mãe no período da manhã, da tarde e da noite, ele é totalmente diferente. Olha, ele vai variar com o horário do dia, conforme a necessidade do bebê naquele momento. Olha. Se ele precisa de mais gordura, esse leite é mais gordo. Se ele precisa de um hormônio para dormir, é o leite da noite que tem o hormônio para ele dormir. Que coisa. Ele tem um hormônio também, que é uma descoberta até mais ou menos recente, que vai interferir na fome e na saciedade. Então, esse bebê, recebendo esses hormônios nas quantidades corretas, vai evitar a obesidade. Porque o bebê não tem essa regulagem, o cérebro dele não está bem regulado para saber até quanto ele precisa mamar exatamente. O que regula, às vezes, é a capacidade gástrica, então a capacidade do estômago dele, o estômago encheu de leite, ele para de mamar, ele se sente satisfeito. Mas não é só isso que deve influenciar a quantidade de alimento que ele recebe, ele precisa do hormônio. E esse hormônio é transmitido também através do leite materno. Então, não tem leite fraco, porque tem gente que fala, o leite está fraco, eu vou ter que complementar. Não, o que existe tem isso. É produção suficiente ou insuficiente. Aí você pode complementar. Pode complementar, mas aí nessa hora realmente precisa da opinião do pediatra. Pediatra, tá. Porque só o pediatra vai analisar aquele bebê, ver o ganho de peso diário, examinar o bebê para ver se realmente ele precisa de uma complementação. Aí precisa da consulta. Do primeiro filho, a gente reparou essa diferença. Da primeira filha, tinha o que se dizia que se ele começasse a usar mamadeira, ele não voltava para o peito. Depois, no segundo filho, a gente já percebeu que isso aí já tinha mudado esse conceito. Mesmo tendo que usar mamadeira num período por causa da icterícia. Ele teve que icterícia provocada pelo meu leite. Aí parou um tempinho, mas depois voltou normalmente. Né? Então, isso varia de bebê para bebê. De fato, tem bebês que fazem aquela que a gente chama de confusão de bico, porque a maneira de sugar a mamadeira é de um jeito, e a maneira de mamar o peito é mais difícil. Custa mais. Ele fica suadinho. Cansa mais e a forma de sucção é diferente. Então, tem bebês que vão super bem, mama mamadeira, peito e tudo bem, e varia e consegue mamar os dois e tudo bem. Mas tem muitos bebês que fazem essa confusão de bico, até com chupeta. Ele pode atrapalhar a amamentação, a chupeta precoce, né? Então, a conduta do pediatra sempre é tentar não dar. E se precisa complementar, de muitos anos já para cá, a gente tem incentivado o uso até de copinho. Então, ensina a técnica, que é que nem um gatinho lambendo leite, né? Você põe na beiradinha do lábio, na pontinha do lábio. Você não vai virar o leite na boquinha do bebê. O meu netinho teve que mamar assim de copinho. No copinho. Aí com o copinho você complementa esse leite, né? Para o bebê não ficar, né, sem a quantidade suficiente que ele precisa, sem correr o risco dessa confusão de bico, de perder a amamentação.
Entendi. Tá. O Débora, e voltando aí ao marido. É, Vamos esse cuidar do assunto me marido, né? interessa. Sim. O marido, ele é importante nesse processo, né? A gente já falou Fundamental. e tal. Fundamental. E a gente conhece o trabalho que o Family Talks vem fazendo, né? Com relação à licença paternidade. Sim. Porque já existe a discussão aí, já está mais consolidada a discussão sobre embora não definida, né? Sim. Como a gente estava conversando antes da gente começar a gravar aqui, Sim. da licença maternidade ainda Sim. tem algumas variações, mas Sim. o do pai não tem. E nesse momento que ele tem que estar mais junto ali da mãe, Sim. 5 dias de licença é pouco, não É é? muito pouco, é muito pouco. Está havendo um movimento para aumentar esse período, né? Pelo menos um mês para o marido, para que ele tenha essa possibilidade de ficar com a mãe. Eu acho que mais que isso também é conscientizar cada vez mais, trazer o marido para a consulta, tanto do pré-natal como da pediatria, não só trazer, incentivar, porque às vezes quando a mãe chega sozinha ou só com a avó, eu falo, eu quero seu esposo aqui na consulta, eu dou atestado, não tem problema, né? Fala para ele vir na próxima consulta, porque eu quero ele presente. Eu acho que mais do que tudo é trazer esse marido para esse processo, que pode ser que ele também entre na licença, mas veja como umas férias, né? Não consiga se inserir nesse processo, né? Tira a licença paternidade e vai pescar. Vai pescar, Vai então não jogar adianta. videogame, a coitada, né? Exatamente. Então, mais do que tudo, Tem a porque às vezes responsabilidade, né? porque às vezes o marido está trabalhando também, não que eu não seja a favor da licença, eu sou muito a favor da licença paternidade. Mas mais do que isso, às vezes que o marido chega do trabalho, né? Esse tempo é bom que seja um tempo de qualidade, que ele tenha esse olhar para a esposa, para a mulher, para a mãe, né? Tenha um olhar de carinho para o bebê, né? Não tenha medo de segurar o bebê. Também a mãe tem que pouco empurrar, olha, segura um pouquinho o bebê para ele não perdendo medo. Vamos ensinar a trocar uma fralda. A mãe fica muito possessiva. A tendência da mãe é só eu que cuido. Nossa, eu não vi a hora dele chegar do trabalho. Nossa, sabe, eu tinha aquela carência, eu queria que ele chegasse para conversar, para contar o dia inteiro como é que foi, como é que foi. Então, e essa atenção era muito bom isso, né? Então, e quanto tempo duraria? Bom, primeiro você falou aí 30 dias. Sim, Porque o puerpério demora quanto tempo? Olha, o puerpério, ele começa quando o bebê nasce e a placenta é expulsa também, né? Primeiro nasce o bebê, depois sai a placenta, lógico. Em média... No mesmo momento. No mesmo momento, em seguida, né? Vamos dizer, em seguida sai aí a placenta e a mulher está ainda com o corpo, vamos dizer, o corpo meio grávido ainda, com as modificações da gravidez ainda estão nela. Ela está inchada, ainda está com excesso de peso, algumas secreções também que continuam. Continua, tempo, exatamente. Né? Então, quer dizer, ela tem toda essa alteração do corpo que continua. Então, esse corpo ainda está, de certa forma, gravídico, vamos dizer, com alterações da gravidez. E isso pode ir até as primeiras 6 semanas, que seriam os tais dos 40 dias, né? Que a mulher tem a quarentena e tal, né? Ou até 8 semanas, e algumas mulheres vai até 1 ano. Esse puerpério. Por quê? Puxa. Porque continua, às vezes, com uma depressão pós-parto, com alteração de humor, com algumas dificuldades próprias, né, principalmente emocionais próprias do puerpério. Então, esse puerpério, normalmente, para durar uns 40 dias, mas pode prolongar também. Então, a gente não vai falar disso aí, de licença paternidade de até 1 ano, né? Mas, é difícil, mas né? 30 dias aí pelo menos 30 seria ideal. Uma questão aí dos empresários começar a pensar Humana, nisso, né? em como isso, com certeza, Uhum. vai trazer benefício para a empresa dele Exatamente. também. Tem um funcionário que diminui a rotatividade, um funcionário que se sente bem trabalhando lá. Então, exatamente. Uma coisa para a gente pensar aí nessas questões que psicossociais. Está bem tratado pela esposa, ele vai produzir melhor do que aquele que está com problema em casa. Com certeza, né? com certeza. Não, com certeza. Eu acho que o ideal é isso. Eu acredito que nos países daí do primeiro mundo, né, dito primeiro mundo,
deve ter já essas questões já mais resolvidas, né? Tem países que a licença maternidade dura até a maternidade dura até 2 anos. Nossa. Onde há um incentivo à natalidade, onde a queda de natalidade caiu muito, a tendência do país é prolongar essa licença para incentivar as mães a serem mães, serem né? mães. Seria muito bom também se as empresas tivessem, pelo menos até a criança fazer 1 ano, né, dos 6 meses que seja a licença, até fazer 1 ano, tivesse uma creche no lugar, um espaço para acolher essas crianças próximo da mãe, né? Então, Seria tão bom isso. Já existe na legislação brasileira uma obrigatoriedade. Eu não lembro o número de mulheres por exemplo, uma empresa tem X número de mulheres em idade fértil. A empresa é obrigada ou a ter uma creche associada à empresa ou pagar um auxílio creche. Isso já é legal, já existe legislação para isso no Brasil. Certo. Então tem que pagar auxílio creche, para que essa mãe possa trazer muitas vezes o bebê. E se a creche for, né, próxima do lado, ela pode continuar a amamentação. Sair para a amamentação e voltar para exatamente. Amamentar, né? Então, legal. Já existe. E aqui, nas consultas de pré-natal, né? Tem algum sinal que pode indicar que esse puerpério vai ser dificultoso ou não? Como é que a gente pode olhar assim para essa mãe, né, e perceber na gravidez que ela tá que ela pode vir a ter um problema no puerpério? Então, isso aí é muito importante aí, tanto do obstetra, ginecologista obstetra, quanto da consulta pré-natal pediátrica, que eu acho que isso também é um papel do pediatra nesse pré-natal, é observar esse casal que vem para a consulta de pré-natal, né? Geralmente as mulheres vão muito sozinhas, mas também o obstetra tem que puxar o marido para a consulta de pré-natal, porque é muito importante já colocar ele participando desse processo. Mas o que a gente pode observar? Por exemplo, um casal de executivos muito rígido, né? Muito ligado a regras, né? Que não tem muita flexibilidade. Ou um casal que o trabalho obriga a viajar muito. Tanto a mulher como o marido viajam muito a trabalho, porque a maternidade vai mudar muito a rotina desse casal. Então, esse casal precisa ser preparado. Olha, vocês têm essa rotina, né? Como é que é a casa de vocês? Né? Então, investigar se aquela casa cheia de bibelozinho, que eles não convivem com criança, não estão acostumados, não tem sobrinho, né? Então, a gente tem que abordar isso na consulta, porque vai ser um choque quando essa criança nascer. Pensa num apartamento ou uma casa super bem arrumada, cheia de enfeites, cheia de detalhes, né? Casal, assim, com uma vida muito agitada, viaja muito, ou uma vida social muito intensa, de repente eles vão ficar presos dentro de casa por meses, com bebezico ali que você não vai carregar que nem um pacotinho para baixo e para cima, né? Exige todo um cuidado. A criança vai ter que ficar um pouco confinada nos primeiros 2, 3 meses, né? Você não vai carregar para todo lugar que você vai. Então a mãe vai ter um sofrimento maior. A gente já passa, percebe, né? Isso aqui, porque às vezes você está passando aquele problema, parece que nunca vai acabar. Exatamente. E passa, é um período rápido, vai passar. É um período de doação total. Exatamente. Que depois as coisas vão se encaixando e vai melhorando. Mas esses primeiros 3 meses, né? Eu lembro que para mim era dificultoso. Esses 3, 4 meses. Do quarto mês para frente, as crianças começaram a dormir a noite inteira. Sim. Eu falava, meu Deus! Então eu ensinava a dormir, eu gostava de usar chupeta para acalmar. Então, cada um com a sua técnica, mas para mim funcionou. Então, assim, ensinava a dormir, tinha o paninho, a chupetinha, punha lá, lógico, dava tapinha assim, dormia no escurinho. Então, hoje tem gente que fala, você precisa ensinar o bebê a dormir. O bebê não sabe dormir sozinho. Lógico. Você tem que ensinar. Uma coisa que a gente reparou também, deu certo pra gente, é barulho, né? Porque a gente tem um estilo de vida agitado, rápido, e o tempo todo para baixo e para cima, e palestra e tal. Então, os nossos filhos também foram treinados a dormir mesmo no barulho. Mesmo no barulho, a gente porque tem aquelas casas, não, o bebê está dormindo, não pode fazer nada.
não liga a televisão, não fecha o carro. Não... Exatamente. Aí qualquer barulhinho a criança acorda, né? E a né? gente, opa, já... Não, a criança tem que entrar no ritmo da família, Isso. não a família no ritmo da criança. Exatamente. Lógico que com algum bom senso, né? Você não vai Exato. ligar a música no último grau, último, lógico. exato. Mas os barulhinhos normais, o toque de telefone, a luz acesa, né? Durante Sim. o dia, a luz acesa, o neném Sim. vai dormir com a luz acesa, não Claro, precisa apagar a não precisa luz, pôr fechar a tudo, janela. fechar tudo. Exatamente, a criança deixa entra no escuro. ritmo da família, isso mesmo. Não é o casal que vai se dobrar. Isso é muito importante. E a Você está gente- falando, entrar no ritmo da família. Né? Exatamente. E a gente tinha uma coisa engraçada que a gente morava pertinho da Associação do Senhor Jesus e tinha missa lá às 7 da manhã. Então a gente tirava a nossa filha do berço, punha naquele Moisés, né? Sim. Ia carregando que nem, né, um cesto, né, mesmo. E levava para missa, e aí chegava lá, ela dormindo, a gente punha em cima de uma mesa, Sim. e aí começava a celebração. Daqui a pouco ela acordava, ela levantava, assim, ela dormia de bruço, levantava a cabecinha assim, fez uma Todo dia, o horário dela acordar era no meio da Padre missa. Eduardo morria de E a rir, missa era assim, Luísa, numa mesa que é. a gente celebrava. E ela ficava assim, o Moisés em cima da mesa, Olha! o padre ali, e no meio da missa ela levantava. Ela levantava, aí a gente Super. morria de rir, era uma A belezinha. irmã Cecília falava, essa menina vai ficar traumatizada. Pega ela no colo. Tem que eu pegar quero, ela no colo. Lógico. Não, ela entrou no ritmo nosso. Ela Não entrou dava no para ficar no ritmo. A colo. o tempo rotina todo. de vocês e super tranquilo, um ambiente calmo, um ambiente Exatamente, né, é isso. abençoado, mais que Débora, tudo, né? tem gente assistindo a gente aqui e vai falar assim, olha, tá vendo? Eu vi na internet que tem que deixar o bebê no Moisés. O outro, a Silvia dava chupeta pro filho. Eu vi na internet que ela Sim, dava chupeta. Então, sim. essa internet é boa, mas ela pode trazer muito problema também, não é? Exatamente, traz muito problema. Que porque cuidados que os pais têm que ter com a internet? Olha, o principal, lógico, a internet hoje é assim, a gente não vai conseguir fugir dela. Se tem uma dúvida, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e colocar lá no Google. E agora na inteligência artificial, você vai procurar. Então os pais vão procurar informação, seja boa, seja ruim, eles vão procurar, porque Vão a curiosidade está aguçada e a gente tem um computador na mão. Né? Então, Exato. que os pais vão procurar informação, vão. O que eu sempre assim, recomendo é o seguinte: pega essa informação e liga para o seu pediatra, ou marca consulta, ou ginecologista, um profissional que você tenha confiança, um bom profissional, e checa a informação. Isso está correto? Isso é aprovado mesmo pelas sociedades Que de tem pediatria? o Dr. Google agora, né? Dr. Google. Doutor todo Google é mundo uma entra lá. desgraça, gente. Tem informação boa, mas tem informação muito ruim. Sim. E tem as blogueiras também que ensinam cada coisa, meu Deus, que só Nossa, atrapalha a vida do casal, né? Exato. Então, checar a informação. Você vai buscar, você vai porque a curiosidade não vai deixar você quieta. Você não vai conseguir não usar e não buscar informação, mas checa. Porque isso atrapalha demais. E depois a mãe começa, a mãe que está grávida, por exemplo, ela não teve o bebê ainda. Aí ela cria um monte de metas. O meu bebê vai dormir da meia-noite às 5, porque eu vou usar a técnica tal e vai dar certo. Que a fulaninha, a blogueira, fez e deu certo para ela. O meu bebê vai mamar de 3 em 3 horas. Acabou. Bebê não tem relógio. A hora que a barriga esvazia, ele berra e você tem que pôr no peito. Ah, faz meia hora que mamou, mas e daí? O estômago esvaziou em meia hora? Ou ele sugou, dormiu e não mamou direito? Ele tem que mamar de novo. Esquece, joga fora os relógios. O pós-parto, principalmente o primeiro mês, você tem que esquecer do relógio. Primeiro mês, não dá. Então ela cria aquela meta. Não, meu bebê vai ser diferente. Eu vou mamar cada 3 horas Como e eu se vou... o bebê fosse um objeto. E não É um boneco. É um ser. Ele né? não é um boneco, ele Não é nasce com boneco. temperamento, ele tem as necessidades particulares dele, cada bebê é único, cada bebê é diferente, se você tem 4, 5, 10 filhos, cada um é de um jeito, todos são diferentes. Então, o que acontece? As sociedades de pediatria, as sociedades de ginecologia se debruçam nesses problemas, estudam, varrem o mundo inteiro, estudando e publicando artigo de referência que vão fornecer informação de qualidade. Então, o que eu falo assim, busca informação de qualidade, checa essa informação. É verdade que o bebê mama só a cada 3 horas, quando mama no peito? Então, vamos checar essa informação. Vai dar certo para mim isso aí? Será que vai funcionar?
Algum bebê funciona, mas não são todos. Não são todos. Aliás, a maioria não é desse jeito que é, funciona. Os primeiros 3 meses do bebê é um caos, né? Não tem horário para nada. Então, checar a informação. Não ficar com a informação que você obteve, mas checar com algum profissional de confiança. Certo. E Débora, a gente está meio que chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, porque passa muito rápido. Passa mesmo, uma delícia. E uma coisa que a gente queria assim, deixar, uma dica, uma pista, uma palavra, Sim. De como a mãe cultivar o bom humor, né? Porque a gente sabe que é difícil, vai ter problemas. Agora, se a mãe fica irritada, desconta no pai, desconta em todo mundo, desconta no bebê, né? O pai não está próximo. O pai não está próximo. Sim. Ela é pior ainda. Então, assim, como levar com leveza, apesar de tudo que pode acontecer, de todas as coisas que vão vir, né? Com certeza virão coisas que Com vão certeza, atrapalhar a sua vida rotina, inteira. sua vida, seus planos. Então, como fazer para conseguir ter um pouco mais de bom humor nessa fase? Sim. Então, a gravidez, ela pode ter sido planejada ou não. Mas um filho é um tesouro na vida da gente, né? Quem já foi mãe, quem é mãe sabe, né? É o maior tesouro que você tem na vida. Lógico, o casamento está em primeiro lugar, porque é o casal que vai ficar junto para o resto da vida. Sim. Os filhos crescem, os filhos vão embora e a gente fica, né? É o casal que vai permanecer. Mas eu acho que assim, esse preparo. Então, escolha um bom profissional, se você pode, ou, enfim, faça um bom pré-natal. Procure escolher um bom pediatra também para fazer também algumas consultas, 1 ou 2, 3, enfim, que você conseguir marcar de consulta com o pediatra pré-natal. Então, se preparar para esse momento, né? Como eu falei, viu uma informação, checa se a informação é correta. Procura também eu sempre falo assim, se cercar de uma boa rede de apoio. Não queira ser super mulher, você não vai ser mãe perfeita. Exato. Você não vai ser, você vai falhar. Você vai afogar seu filho na banheira, que nem eu afoguei o meu mais velho. Senhor. Entendeu? Saiu o roxinho da banheira, entendeu? O Rafael sofreu, coitado, passou fome, ficou desnutrido, filho de pediatra, horrível. Gente, um horror. Ficou afogado. Gente, você erra mesmo. Não queira ser perfeito, você não vai. Aceita os seus erros. Olha, e já está aprovado, isso é coisa da ciência. A ciência já provou que os bebês, eles se beneficiam da falha materna. Eles se desenvolvem até mais quando a mãe, né, falha um pouco. Sim. Então, aceite as suas falhas. Procura ter rede de apoio. Antes do bebê nascer, já... né, combina, se você não tem nenhum parente, combina com a amiga que você gosta. Olha, quando o bebê nascer, você fica uns dias comigo, umas horas do dia, né, combina com o marido, cria essa rede de apoio, que foi o que eu fiz com o meu segundo filho. Meu segundo filho, quando nasceu, como eu não tinha família, eu morava em São Paulo, não tinha família nenhuma, nem da minha parte, nem do meu marido. Tinha a minha mãe, mas a minha mãe era doente, eu que cuidava dela, inclusive. O que eu fiz? Eu me cerquei no segundo filho. Contratei uma moça para ficar à tarde com o mais velho, que tinha 1 ano e pouco. Contratei uma senhora para cozinhar, então a gente teve essa possibilidade. Também não ia no cabeleireiro, não comprava roupa, não fazia nada, não viajava. Né? Investi nisso. Foi por um tempo, não foi muito tempo. Foi só o tempo de eu me sentir mais fortalecida. Mas foi muito tranquilo. Então, se cerque de rede de apoio antes do neném nascer. Esse é o mais importante. E a gente tem aprendido assim muito a entregar para o Senhor os nossos problemas, os nossos desafios, os nossos perrengues do dia a dia, né? Exatamente. Porque não é só a mulher no puerpério, é todo mundo, é ele no trabalho dele como engenheiro, eu no meu trabalho, todo mundo, todos nós temos os nossos perrengues, né? Sim. Mas quando a gente entrega para o Senhor, quando a gente oferece, né? Olha, eu estou com essa dificuldade, meu Deus, o Senhor está vendo aqui, mas eu te entrego, né? Eu entrego, eu tenho esse sacrifício, porque hoje parece que as pessoas não conseguem mais se sacrificar por nada. Tem medo, né? Tem medo. De contrariedade, então, assim, de dor. exatamente. E o próprio Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é a alegria. Sim. Então, pedir ao Espírito Santo, olha, mesmo nesse momento que eu estou passando por essas necessidades,
me dá alegria no coração, né? A alegria dessa vida, a alegria do meu casamento, que eu seja uma mulher mais suave também, né? Não seja em história com todo mundo, né? Exatamente. Então Deus vai dando pra gente essa Exatamente. graça, né? Uma vida de oração faz toda a diferença. Me ajudou também muito, né? Já fazer oração, rezar o terço, isso ajuda muito nesse momento, né? E uma mulher, né? A mulher, né? Não é uma mulher, a mulher, Nossa Senhora, né? Sim. Que teve o filho numa manjedoura, num lugar não tinha berço, não tinha rede de apoio, não tinha nada. Pelo contrário, queriam matar o filho dela, você correndo. Sim. Sem enxoval, não tinha fralda descartável, não tinha nada disso, né? O que ela tinha era um bom e um santo marido. Sim. E um filho santo. Isso daí colaborou muito também. Sim. Mas como ela era santa, estava tudo certo. Lógico. Que é a família que nós temos que nos espelhar. Então, assim, eu preciso me espelhar mais nela como mãe, como esposa, Sim. o meu esposo em São José e o meu filho em Jesus. Pronto, a gente consegue, né? Esse é o nosso modelo. Essa é a base, modelo, essa é a base, realmente. Quem tem isso, tem tudo. É isso aí. Débora, muito legal o papo, e já estou tendo ideia aqui, Cida, a gente fazer agora, a gente falou das mães que querem ser perfeitas, né? Sim. E juntando com isso aí que a gente estava comentando aqui, acho que a gente poderia fazer um bate-papo numa outra rodada aí sobre mães que são super protetoras, que não querem que os filhos sofram. Nossa, que não isso querem é que os fantástico. filhos sintam dor, que os filhos não sejam contrariados, né? Excelente. E como você Fantástico. falou, o Rafael afogado, desnutrido, virou um homão aí. Sobreviveu a tudo, viu? Então, e a gente sabe também, a gente sabe de que o mundo não é cor-de-rosa do jeito que a gente possa imaginar, mas no meio disso tudo a gente encontra um sentido, né? Alguma coisa que transcenda aí essa dor que a gente está sentindo para a gente achar o valor disso. Né? É isso mesmo. Muito bom. Então, muito obrigada. Eu que Foi uma agradeço, alegria. agradeço demais, Boas viu? A dicas. confiança e o convite, né? Muito bom. Muito Adorei gostoso, estar aqui com Débora, vocês. foi muito bom e espero que você tenha gostado. Muito bom estar com você, meu bonito, né? Muito bom. Eu acho que Vivendo e aprendendo. eu acho que esses papos de família, esses papos que a gente traz aí para você, tem muitas dicas, né? E principalmente com uma médica tão experiente como a Débora, né? Foi muito isso bom. aí. Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, porque daí a gente ajuda a impulsionar esse assunto aqui e esse tipo de trabalho para mais famílias conhecerem, tá bom? Muito obrigado, João, que está aí atrás das câmeras, o Paulinho, da agência de marketing São Bento, né? Que está dando todo esse suporte para a gente aqui. A Débora, aos filhos todos, o meu xará, o Carlos, como que é o nome do Rafael? Os outros? André, Carolina, Daniel e Gustavo. Muito Olha, obrigado. que gracinha. Muito obrigado por terem emprestado a dona Débora para estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada. A gente se vê em breve. Até.